Pode ir. 1h30 da madrugada desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Brasileiros do país e fora do país, acordados neste momento como eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, que não consegue dormir. A felicidade, ela é assim, ela é sem limites. Não pelo fato de que eu fui o único a acreditar neste milagre que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, milagre já informado exatamente na hora em que os votos foram registrados pelas redes sociais do Cajuru, através do nosso assessor de comunicação, Roberto Gonçalves. Parabéns, Roberto. E, evidentemente, isso aconteceu 11h30 da noite, eu até agora fico na imaginação. Como? Só pode ser Deus. Deus trouxe na minha cabeça, sexta-feira, às 11h24 da manhã, podem ver aí nas nossas postagens, às 11h24 da manhã, eu disse, o milagre pode acontecer. E o placar de 6-5 contra a reeleição de Davi Alcolumbre no Senado e de Rodrigo Maia na Câmara Federal, ele não é impossível de acontecer, até porque este é o placar mais visto nos últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o STF. Disse, a banda podre já votou, que foram os 5 primeiros votos na sexta-feira, fazendo o placar de 5-0 e deixando o Brasil inteiro revoltado. E quem é do bem na política, que não deseja ver a Constituição traída, literalmente traída, porque você desrespeitar a Constituição, rasgá-la, é ser traidor dela, na minha opinião, como dizia Ulisses Guimarães. Portanto, na sexta-feira, eu fui criticado, senador achando que eu estava pirado. Como o Cajuru pode falar algo com os 5 primeiros votaram, pensando inclusive em ajudar o irmão do presidente Davi Alcolumbre na eleição municipal de Macapá? Sim, mas esse foi o objetivo, eu não tenho dúvida. Fizeram de propósito. Ocorre que a banda boa, até agora eu estou falando da banda podre, formada por Gilmar Mendes, por Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes. Esse é o 5-0. Perfeito? Apenas o Cássio que votou contra a reeleição de Rodrigo Maia, mas a favor da reeleição de Davi Alcolumbre. Portanto, 5 primeiros ministros votaram. Na sexta vem a surpresa. Marco Aurélio vota contra a reeleição, critica seus colegas, dizendo que são relações públicas os ministros que votaram a favor da reeleição em fevereiro para o Senado e para a Câmara. No sábado vem o voto de Rosa Weber, vem o voto de Carmen Lúcia. Ontem, as 2 mulheres entre os 11 ministros do Supremo, e eu acreditava no voto das 2, disse, como acreditava no voto até do Marco Aurélio, que ninguém acreditava. Aí 3 votos. O jogo começou a mudar, começou a virar. Quando chega neste domingo, 6 de dezembro
às 11h23 da noite, registram-se os últimos 3 votos e fecha o caixão literalmente. Votou primeiro Luiz Barroso contra a reeleição, depois o Edson Fachin, que ontem, inclusive, ao vivo eu dizia que ele seria o último a votar, foi o último, empatou 5-5. Aí, o voto decisivo de Minerva é do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que ninguém tinha dúvida, eu principalmente não tinha, que ele votaria contra a reeleição. Foi o que o Luiz Fux fez, 6-5 contra a reeleição. Uma vitória da opinião pública brasileira, de vocês que pressionaram nas redes sociais. Obrigado quem atendeu o meu pedido feito na sexta-feira, 11h24 da manhã. Podemos fazer a nossa parte, pressionando os 6 ministros que restam, porque quando eu fiz esse pedido, o placar já era de 5-0, sexta-feira, 11h24 da manhã. Portanto, eu vou continuar aqui, mesmo que eu não durma, tenho que acordar cedo para seguir o meu tratamento, graças a Deus por minha conta, e amanhã ver a repercussão, amanhã que eu falo hoje, segunda-feira, 7 de dezembro, em todo o país, a alegria dos brasileiros, das brasileiras. Esses 6 ministros vão ser elogiados, evidentemente, que são, pela ordem, Marco Aurélio, perfeito? Pela ordem, os 6 do bem, ou seja, a banda dos pássaros. Os pássaros, porque os porcos votaram 5-0. Os pássaros vieram, começando com o Marco Aurélio, depois Carmen Lúcia, depois Rosa Weber, perfeito? Depois Luiz Barroso, desculpa, que foi o penúltimo. Depois, o último voto, Edson Fachin, 10. E, por fim, o presidente fechou o caixão, também contra a reeleição, Luiz Fux. Então, esses nomes, esses 6 nomes, Marco Aurélio, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Barroso e Luiz Fux. Esses 6 nomes entram na história do país num momento em que o Supremo Tribunal Federal já não tinha mais nenhuma honradez, estava na lama, literalmente. O placar de 6-5 é registrado e Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia não poderão se candidatar à reeleição no Senado Federal e na Câmara Federal. Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado este minuto de lucidez na sexta-feira, 11h24 da manhã, e ter permitido que esse meu momento de lampejo falasse para o Brasil inteiro pelas redes sociais que eu sim acreditava na virada, no placar de 6-5 e na derrota desses 2 apaixonados pelo poder, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. O Senado só vai ter sessão na terça-feira. Imagino como vão estar as 2 partes, porque também no Senado tem a parte que queria a reeleição, os 31 que assinaram a PEC da reeleição e os demais que não aceitavam rasgar a Constituição brasileira com o Supremo Tribunal Federal aprovando a reeleição. Não aprovada a reeleição, respeitada a Constituição brasileira, fim de papo, caixão fechado, 6-5. Vamos tentar dormir com Deus, com saúde, e amanhã cedinho voltaremos, porque temos também uma surpresa que vai ocorrer pela primeira vez na política brasileira e que todos verão ao vivo esta transmissão a partir
logo das primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Victor Campos de Oliveira sempre comigo aqui desde sexta-feira. Ele não acreditava, falava: Cajuru, mestre, você está louco, não é possível que você vai acertar, mestre. E agora, Victor? Você acertou, profeta. Não fala aquele nome. Profeta, tudo bem. Aquele outro nome de mãe. Mãe de Iná, não. Não, aí não. Aí de forma alguma. Beijo para todo mundo. Agradecidíssimo.